Olá, bem-vindo ao Me Pergunto. Por que o melhor jogador do mundo precisou de injeções para crescer? Durante 3 anos da sua infância, o corpo mais observado do futebol foi dormir com uma agulha. Toda noite, uma injeção na própria perna. A substância dentro daquela seringa é proibida no esporte profissional hoje, banida o tempo todo, dentro e fora de competição. E sem ela, Lionel Messi talvez nunca tivesse crescido o suficiente para se tornar Lionel Messi. A história começa no consultório de um médico em Rosário, na Argentina. O menino tem 11 anos e não está crescendo. Ele é visivelmente o menor em campo, pequeno o bastante para que os adultos ao redor tenham parado de chamar aquilo de fase. Um médico chamado Diego Schwartzstein dá um nome ao problema: deficiência do hormônio do crescimento, uma condição que afeta entre 1 em cada 4.000 e 1 em cada 10.000 crianças. Sem tratamento, ela leva a baixa estatura e a uma puberdade que chega tarde. Em uma criança que já decidiu que todo o seu futuro é o futebol, isso não é um problema estético, é uma sentença. O tratamento existe, ele funciona. Custa aproximadamente o equivalente a $1.000 por mês, e a família dele não tem como pagar. O que vem depois é quase sempre contado como uma história sobre dinheiro e sobre um clube de futebol que apostou em um garoto pequeno. Mas o dinheiro só importava por causa de outra coisa, algo que a versão famosa deixa de fora. Havia um prazo, e o prazo estava dentro do corpo do próprio menino. Então a verdadeira pergunta não é por que Messi precisou de injeções. A pergunta é o que o hormônio do crescimento realmente faz com uma criança, e por que ele só funciona por mais alguns anos. A altura humana começa com uma glândula do tamanho de uma ervilha, na base do cérebro, a hipófise. Ela libera o hormônio do crescimento, mas não em fluxo constante, e não de forma uniforme ao longo do dia. Ela o libera em pulsos, e o maior pulso chega minutos depois que a criança mergulha no sono profundo, na primeira parte da noite. Esse detalhe explica algo que, de outro modo, soaria arbitrário. A terapia com o hormônio do crescimento é tradicionalmente aplicada como uma injeção logo antes de dormir. O horário não é superstição e não tem a ver com o remédio funcionar melhor no escuro. É imitação. A agulha está copiando um ritmo que o corpo deveria manter sozinho. Aí vem a parte estranha. O hormônio do crescimento não deixa ninguém mais alto. Ele nunca toca o osso. O que ele entrega é uma ordem. Ele manda o fígado e o próprio tecido em crescimento produzirem uma segunda substância chamada IGF-1, e é o IGF-1 que faz o trabalho. Esse trabalho acontece em um lugar de que a maioria das pessoas nunca ouviu falar, mesmo que cada centímetro da sua altura tenha sido fabricado ali. Perto das extremidades dos ossos longos existe uma faixa estreita de cartilagem viva, a placa de crescimento. As células de cartilagem dentro dela se dividem, incham e endurecem virando osso. É isso que a altura realmente é. Não é um corpo se esticando, é uma fábrica, acrescentando osso novo nas pontas, noite após noite, por cerca de 1 década e meia. Então a corrente tem 3 elos, e a ordem importa. O cérebro envia o sinal. O fígado e a placa respondem produzindo IGF-1. A cartilagem recebe essa mensagem e se transforma em osso. Quebre qualquer elo e a criança para de crescer. E é por isso que a deficiência é tão cruelmente simples. Tudo lá na frente está funcionando perfeitamente, esperando uma ordem que nunca chega em quantidade suficiente. E fábricas fecham. Na puberdade, os hormônios sexuais chegam e fazem duas coisas ao mesmo tempo. Eles provocam o estirão, aquele ano rápido e visível de que todo mundo se lembra. E eles selam as placas de crescimento. A cartilagem se estreita, depois funde e depois simplesmente some, com as duas pontas do osso unidas em uma única peça sólida. Essa é a parte que merece atenção. A placa não desacelera. Ela desaparece. Uma vez que as placas de crescimento se fundem, o hormônio do crescimento não aumenta mais a altura.
Nem para Messi, nem para ninguém. Não existe mais para onde entregar a ordem. É por isso que o dinheiro em Rosário nunca foi só dinheiro. Era dinheiro contra um relógio. O tratamento começado cedo dá à criança a melhor chance de alcançar uma altura adulta quase normal, porque o corpo responde com mais força ao hormônio nos anos anteriores à puberdade. E as crianças que começam costumam ganhar 10 centímetros ou mais só no primeiro ano. Mas a janela fecha quando as placas fecham, e ninguém recebe uma segunda. O Newell's Old Boys e o River Plate se recusaram a bancar o tratamento. A família não conseguia arcar sozinha. O menino continuava sem crescer, e a própria puberdade dele continuava chegando. O desfecho é famoso, embora quase sempre pelo motivo errado. No dia 14 de dezembro de 2000, em um clube de tênis em Barcelona, um homem chamado Carles Rexach se comprometeu a contratá-lo. E escreveu esse compromisso em um guardanapo de papel, porque, nas palavras dele, era a única coisa que tinha à mão. O guardanapo sobrevive como um pedaço charmoso do folclore do futebol, um papel qualquer que por acaso valia uma carreira. O que ele era, de fato, era um clube de futebol se amarrando a uma conta médica, antes que uma janela biológica se fechasse. O Barcelona assumiu o custo contínuo do tratamento assim que a família chegou. As injeções continuaram à noite, em um país novo, até ele ter cerca de 14 anos. E então as placas de crescimento dele fizeram o que placas de crescimento fazem, e a pergunta deixou de ter resposta para sempre. E aqui a história esbarra em um boato que persegue Messi há 2 décadas. Se um hormônio o construiu, diz o raciocínio, então ele foi montado, e não nascido. A ciência não sustenta isso, e vale a pena ser preciso sobre o porquê. O que o tratamento comprou para ele foi uma altura comum, cerca de 1,70 m, média. Não comprou nada além disso. Porque o hormônio do crescimento, quando estudado diretamente, é uma droga de desempenho decepcionante. Uma revisão sistemática dos seus efeitos sobre o desempenho atlético descobriu que ele de fato aumenta a massa magra em cerca de 2 quilos, mas a força não pareceu melhorar, nem a capacidade de exercício. As pessoas que tomavam apresentavam com mais frequência inchaço nos tecidos moles e fadiga. Ele é proibido no esporte, proibido o tempo todo, e atletas com uma necessidade médica real pedem uma isenção formal. Mas ele não é proibido porque fabrica grandes jogadores. Seja lá o que tenha feito de Messi um jogador extraordinário, não foi a seringa. E uma vez que as placas de crescimento dele se fundiram, aquela seringa não poderia ter acrescentado 1 milímetro a ele de qualquer forma. Então o hormônio construiu a pista, ele não construiu o voo. E essa é a parte que vai além do futebol. Todo o corpo humano funciona com a mesma janela que se fecha. A cartilagem a mantém aberta, a puberdade a sela, e tudo isso é decidido muito antes de alguém pensar em perguntar. A maioria das pessoas atravessa o próprio prazo, sem perceber que ele existiu, sem nunca aprender o nome do tecido que decidiu em silêncio a altura que elas teriam. Um menino em Rosário descobriu só porque a janela dele estava se fechando enquanto os adultos discutiam uma conta. O que é um tipo estranho de sorte. Ele é uma das poucas pessoas vivas que sabe exatamente o que o próprio corpo estava fazendo, e exatamente quando ele teria parado. Obrigado por assistir ao vídeo de hoje. Se você gostou, deixe o seu like, se inscreva no canal e ative o sininho. E deixe nos comentários as suas perguntas. Até o próximo vídeo.